Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da classe dos juniores. Hoje já estamos na última lição, a nossa última lição do trimestre, lição de número 13, e vamos continuar falando sobre a vida de José e aquilo que o Senhor fez por intermédio dele. Vamos à nossa conversa de professor? Amigo professor, com a graça de Deus, chegamos ao último domingo deste trimestre. Hoje falaremos mais sobre José e como Deus o exaltou no Egito. Prepare esta aula com antecedência. Ore a Deus para que seus alunos compreendam a ministração da lição. Nessa lição, veremos que Deus o colocou como governador do Egito. Quem poderia imaginar que um escravo dentro da prisão poderia ganhar a liberdade e alcançar o maior cargo abaixo do rei? Tudo isso porque Deus tinha um propósito com José. Através dele, não só o palácio, mas todo o Egito teve abundância de pão e não passou necessidades nos anos das vacas magras. Por intermédio de José, muitos estrangeiros foram alimentados, inclusive seus irmãos, o pai e toda a família. Deus honrou José de tal maneira que ele pôde trazer seus parentes para morar no Egito. Às vezes, não entendemos alguma situação que estamos passando e parece que não há saída. No entanto, ao final desta prova, seremos aprovados com a graça de Deus. Lembre-se de uma coisa, professor: o nosso Deus não se esquece de nós. Ele se lembrou de José e cumpriu a promessa que fez. Saiba que da mesma forma fará comigo e com você. Nós colocamos aqui o para meditar. São os versículos de segunda até sábado para nós irmos lendo, nos preparando para a lição, meditando, porque esses versículos eles têm tudo a ver ali com o tema da lição e podem nos ajudar aí durante a nossa preparação. Quando chegarmos lá na nossa EBD domingo, vamos então reunir as crianças, acolher elas, dê um abraço, um beijo, pergunte como foi a semana, se estão todos bem, e vamos nesse momento orar a Deus, orar ao Senhor com as crianças. Pergunte se há ali algum pedido, alguma necessidade, e vamos nesse momento apresentar ao Senhor, aquele que faz tudo por nós. Então vamos orar, entregar a condução de tudo nas mãos do Senhor e que o Espírito Santo tenha liberdade no meio da sua aula. Para o momento do louvor, colocamos novamente o sonho de José e o menino sonhador José. Os louvores eles podem continuar aí durante a aula seguinte, porque geralmente é o mesmo tema, e se você tem outras sugestões, pode colocar aqui abaixo nos comentários e abençoar os demais professores. Qual o objetivo da nossa lição hoje? Destacar os momentos de aflição e perseguição que José sofreu por causa de seus sonhos, por causa do propósito que o Senhor tinha na vida dele. O nosso versículo hoje, queridos, trouxemos aqui, está lá em Romanos 8:18 e diz assim: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Então, olhe com as crianças lá na Bíblia. Você pode pedir para elas copiarem o versículo também, e aí elas já vão memorizando. E a nossa sugestão para memorizar esse versículo hoje é uma atividade com gestos. Então você vai pedir para eles ficar de pé e aí vai dizendo o versículo e fazendo os gestos. Por exemplo, eu penso que o que sofremos durante a nossa vida, então eles colocam a mão assim na cabecinha e depois no coração. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. E aí elas olham para cima e levantam as mãozinhas. E aí vocês vão repetindo. Agora só as meninas, agora só os meninos. E aí vai repetindo até eles memorizarem bem. Repetir algumas vezes. E quem conseguir ali cumprir
a atividade pode ser premiado, né? Balinha, chocolate, pirulito, alguma coisinha só para ir incentivando eles. E aí você pode refletir depois do versículo, que às vezes ficamos tristes com as coisas ruins que acontecem conosco. É normal, nós somos seres humanos. E José tinha tudo para não acreditar em Deus. Quantas pessoas no lugar de José já teriam desanimado, blasfemado contra o Senhor, mas José, ele tinha uma fé muito grande no Senhor e naquilo que Deus tinha falado com ele. Ele se moveu por aquilo que o Senhor tinha dito e decretado na vida dele e não pelas circunstâncias. Então, quando passamos por provações, sabemos que o Senhor está nos preparando para nos conceder a vitória que tanto precisamos. Portanto, é preciso ter uma visão de fé e não se prender às circunstâncias ao nosso redor. Deus tem um futuro melhor para cada um de nós. E a dinâmica, como é a última aula do trimestre, vai ser uma confraternização. Então você não precisa fazer agora nesse momento depois do versículo. Pode deixar então lá para o final, depois que terminar a história, fazer as atividades, vocês podem preparar uma confraternização com as crianças. E nós colocamos aqui algumas sugestões. Pode fazer um bolo, pedir para alguma irmã, né, que gosta de fazer, para fazer esse bolo para vocês, salgadinho, algum lanchinho, suco, refri. E aí você pode também colar, como nós colocamos ali de sugestão, os visuais desse trimestre na parede, para as crianças lembrarem de tudo que foi aprendido nesse trimestre. Então essas sugestões estão lá no Drive, você pode usar aí a sua criatividade, como eu sempre falo, essa criatividade que o Senhor colocou em você, que o Espírito Santo te dá, e vai ser uma bênção. Daí você deixa essa confraternização lá para o finalzinho, certo? E para o momento da palavra, então vamos continuar falando sobre o José, e está lá na nossa Bíblia, em Gênesis capítulo 39. Eu vou retirar aqui os visuais. Nós vamos utilizar os visuais da lição, certo? Esse aqui é da semana passada que eu vou utilizar também. Então esses aqui, ó, da lição número 13, né? Estão lá no Google Drive, na pasta visuais da lição. Você pode imprimir também e utilizar na aula de hoje, vai ser uma bênção. Então vamos continuar falando sobre o José. E lá em Gênesis 39 vai nos dizer assim, no comecinho, a partir do primeiro versículo. E José foi levado ao Egito, assim como nós aprendemos na semana passada, e Potifar, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José. E foi varão próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde quando pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José. Então, aquele que foi vendido como escravo lá para o Egito, o Senhor abençoou a José, de forma que prosperava tudo o que ele fazia, né? E os irmãos venderam ele com uma intenção, né? Destruir os seus sonhos, acabar com José por conta da raiva, da inveja que eles tinham, mas tudo isso já era propósito do Senhor na vida dele. E tudo que era para ser mal, Deus transformou em bem na vida de José. E ele tinha uma fé muito grande. Ele nunca esmoreceu, sempre creu no Senhor e na palavra que Deus tinha liberado sobre a vida dele através dos sonhos. José, ele sonhou aqueles sonhos, a Bíblia vai nos dizer. E com certeza, ao sonhar, Deus já entregou a ele a interpretação.
e ele esperava por isso, por aquilo que o Senhor tinha prometido a ele. Então ele foi vendido como escravo e certo dia a Bíblia vai nos dizer que José ele cuidava de tudo lá na casa de Potifar e vai nos dizer que ele era um homem bonito, era um rapaz bonito de aparência e a esposa de Potifar ficava o importunando, queria deitar-se com ele, porém ele negava, ele fugia dela, ele dizia não, eu não posso fazer isso, o meu Senhor me entregou tudo nas minhas mãos, porém você, a esposa dele, eu não posso tocar em você. Eu estaria pecando contra o meu Deus e também contra o meu Senhor, a confiança que ele tem em mim. E certo dia, a Bíblia vai nos dizer que ele chegou lá para fazer o seu serviço e não tinha ninguém senão só aquela mulher. E ali ela agarrou José, mas ele conseguiu fugir, conseguiu escapar. A Bíblia vai nos dizer que ele se esquivava dela e assim nós devemos ser com o pecado, né? Pode ser representada ali a esposa de Potifar como o inimigo que quer nos laçar, quer nos pegar. Você pode dizer isso para as crianças. E ele fugia. Certo dia ele até correu, que foi nessa vez aonde ela ficou com as vestes dele ali nas mãos. E ele correu. Então nós temos que andar longe daquilo que nos faz pecar. Temos que correr do pecado, fugir do diabo e ele fugirá de nós. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Amém? Então ali ela esperou Potifar chegar em casa, contou toda uma história mentirosa contra José e ele acabou sendo preso. Ao chegar lá na prisão, o José, o visual da semana passada, o José, ele foi colocado também numa alta posição de cuidar ali do cárcere, dos outros prisioneiros, porque o chefe lá viu que o Senhor era com José. Ele era um homem correto, era um homem que prosperava, então ele colocou tudo sobre os cuidados de José. E então chegaram lá outros 2 presos que tinham acontecido uma situação lá com o faraó. Era o copeiro e o padeiro. E aí, certa noite, os 2 tiveram um sonho, na mesma noite. E eles acordaram aflitos, estavam aflitos, e José percebeu que o semblante deles estava diferente. Então, José perguntou, o que aconteceu? Por que vocês estão assim? E eles contaram, nós 2 tivemos um sonho. E aí eles contaram esse sonho a José. Depois você vai ver. A história de hoje ela é bem longa. Você pode ler, está lá em Gênesis do 39 até o 45, 46, 47. Você vai lendo e vai tendo aí uma experiência com o Senhor. Ele também vai te revelando coisas novas. É muito linda a história de José. E a Bíblia vai nos dizer que lá ele interpretou aqueles sonhos, o Senhor deu a interpretação a ele e realmente tudo que ele falou se cumpriu. Um morreu e o outro foi restituído ali à sua função. E ele disse, olha, tão somente te lembra de mim quando você sair daqui, quando você voltar para a sua função, quando o sonho se realizar. Lembra de mim, fala sobre mim que estou aqui, né? E aí a Bíblia vai dizer que não, que ele esqueceu de José, esqueceu de tudo que tinha acontecido na prisão, mas é porque ainda não era o tempo. E aí a Bíblia menciona que passaram-se aí 2 anos. 2 anos e Faraó teve um sonho que o perturbou. Ele sonhou 2 sonhos numa mesma noite. No sonho, 7 vacas gordas e bonitas eram engolidas por 7 vacas magras, muito magras e feias. E aí ele acordou e aquele sonho ficou na sua cabeça, no seu coração. Voltou a dormir na mesma noite e teve outro sonho. 7 espigas, eram devoradas ali por 7 espigas bonitas, lindas e viçosas, eram devoradas pelas 7 espigas magras, secas ali pelo sol.
E aí ele ficou incomodado com aquele sonho e começou a pedir: tragam os sábios, tragam todos aqui para me interpretar esse sonho, porque eu acho que é um sinal, é alguma coisa, eu quero saber o que foi esse sonho. Por que 7, né? Porque eu tive 2 sonhos numa mesma noite. E ele ficou mesmo muito incomodado. Foi então que aquele homem que estava preso lá com José lembrou: olha, eu lembrei-me de algo agora. Tem um moço lá na prisão que sabe interpretar os sonhos. Certa noite, eu e o meu colega sonhamos e ele interpretou. E tudo o que ele falou se cumpriu. Então, rapidamente, a Bíblia vai nos dizer, vamos encontrar aqui. Aconteceu. Pela manhã o seu espírito perturbou-se, chamou todos os adivinhos e ninguém pôde interpretar, né? Então enviou, lá no versículo 14 do capítulo 41, versículo 14 diz assim: então enviou o faraó e chamou a José e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou suas vestes e veio a faraó. E respondeu José a faraó dizendo: isso não está em mim, interpretar o sonho, mas Deus dará respostas de paz a faraó. Então ali a Bíblia vai nos dizer que o José, ele interpreta aquele sonho e aí o faraó coloca ele numa alta posição, somente apenas abaixo dele. José se torna o governador do Egito e vieram aqueles 7 anos de fartura. José administrou tudo, guardou o mantimento, fez tudo certinho, movido ali pelo Espírito do Senhor. Fez tudo, guardou bastante alimento com fartura. E quando vieram os 7 anos, ali após a fartura, tudo já estava pronto para saciar a fome daquele povo e até dos povos distantes, porque a Bíblia vai nos dizer que essa fome foi em toda a terra. Então olha só o que o Senhor tinha na vida de José. Ele queria poupar a morte de muitas pessoas, né? A descendência ali de muitas pessoas, queria poupar a morte e saciar a fome. Por isso ele guardou a vida de José. E todo esse sofrimento tinha um propósito. E José sabia que o Senhor era com ele em todo o tempo. E logo após, então, seus irmãos também descem ao Egito para comprar alimento. Ali você vai ler que história maravilhosa que o Senhor cumpriu, que coisa linda o Senhor cumpriu na vida dele. E realmente os seus irmãos tiveram que se prostrar. E aquele sonho que eles chamavam ele, lá vem o sonhador, todos aqueles sonhos se cumpriram. Você vai ler durante essa semana. Essa história é uma bênção, que o Senhor te capacite para levar ela para as crianças. E agora nós vamos para as atividades. Aqui o texto, a referência bíblica. As atividades você faz ali com eles rapidinho, porque depois já vai ter a confraternização, né? E também nós colocamos o recapitulando, mas o recapitulando você pede para eles fazerem em casa, certo? Que é recapitular ali todo esse trimestre para eles lembrarem, guardarem na memória aquilo que eles aprenderam. Então você faz aí a sua confraternização. E qual é a sugestão de lembrancinha? Nós trouxemos aqui algumas medalhas de aluno nota 10. Você vai recortar, pode colocar uma fita, entregar para cada um, colocar no pescocinho, né? Aluno nota 10, que veio todos os dias na IBD, ou não todos os dias, né? Mas sempre que pôde, com a graça de Deus. E aí você vai incentivar eles a estarem presentes no próximo trimestre, que também será uma bênção. Deus vai fazer coisas novas e já agradeça também pelo trimestre que passou, né? Por aquilo, tudo aquilo que o Senhor fez por nós nesse trimestre que passou. Quantas coisas lindas nós aprendemos, quantas bênçãos nós recebemos, quantas crianças novas chegaram até a nossa sala, né? Para serem cheias de Deus, cheias do conhecimento do Senhor. Então, nesse momento, você vai orar agradecendo a Deus por tudo.
Aproveite esse momento de confraternização com eles e na próxima aula nós já vamos iniciar o próximo trimestre. E nós queremos agradecer a você que chegou até aqui. Que Deus te abençoe. Lembrando que todos esses recursos estão lá no Google Drive. Essa medalhinha aqui também você pode, se não quiser fazer um cordão para eles colocarem no pescocinho, você pode colar uma guloseima, um bombom, uma balinha, aquilo que estiver nos seus recursos, né? Aquilo que você puder fazer. E se você não tiver recursos para fazer essa confraternização, ore ao Senhor, eu tenho certeza que Ele vai te enviar os recursos, amém? E você vai conseguir fazer algo bem maravilhoso aí com as suas crianças. E nós agradecemos então e nos vemos na próxima aula, no próximo trimestre. Que Deus seja contigo, em nome de Jesus.